Meu marido, Mark, e eu chegamos ao local onde o casamento da minha irmã, Lily, ia acontecer. O envelope com $10.000 estava bem guardado no bolso do paletó de Mark, nosso presente de casamento para Lily. Além disso, já tínhamos pago quase 1/3 das despesas do casamento. Era muito dinheiro, mas com o trabalho do Mark no setor bancário e minha posição como diretora de marketing, podíamos bancar. Além do mais, Lily era minha única irmã. Assim que entramos, vi meus pais na hora. Mamãe estava ajeitando a gravata do papai enquanto ele fingia estar irritado, mas dava para ver um sorriso brincando no rosto dele. Eles pareciam radiantes. Essa era a palavra certa. O rosto da mamãe brilhava de felicidade, e o papai parecia uns 10 anos mais jovem. Senti um aperto no estômago. Eu não me lembrava deles tão felizes assim no meu casamento, 5 anos atrás. Claro, tinham sido simpáticos, mas não desse jeito, não tão cheios de orgulho e alegria. Sacudi esse pensamento para longe. Não era hora de ficar relembrando coisas. A cerimônia foi perfeita. Lily estava deslumbrante no vestido dela, e Jake, agora seu marido, não conseguia tirar os olhos dela. Sentei entre meus pais e Mark, tentando focar na felicidade do momento, em vez daquela sensação estranha de que a reação deles agora era bem diferente da que tiveram no meu casamento. Depois da cerimônia, veio a... Na recepção, comemos, bebemos, dançamos e, então, chegou a hora dos discursos. Primeiro falou o padrinho, depois a dama de honra e, por fim, meus pais se levantaram juntos. Mamãe bateu levemente no copo. Queremos agradecer a todos por estarem aqui hoje para celebrar o casamento da nossa amada filha. Havia algo na forma como ela enfatizou a amada que me fez me remexer na cadeira, desconfortável. Mark percebeu e colocou a mão sobre a minha. Papai continuou. Foi uma alegria ver a Lily crescer e se tornar a mulher incrível que ela é hoje. Ela sempre foi especial. Sempre trouxe luz para a nossa casa. Sorri e assenti, tentando ignorar a sensação incômoda. Talvez eu estivesse só sendo sensível. Claro que eles amavam a Lily. Eles amavam nós duas. Então, mamãe enfiou a mão na bolsa e tirou alguns papéis. Jake, Lily, seu pai e eu queremos dar a vocês algo especial para começar essa nova fase da vida. Ela ergueu os papéis para que todos vissem. Estamos dando a vocês a nossa casa como presente de casamento. A sala inteira reagiu com suspiros seguidos de aplausos animados. Eu congelei. Ao meu lado, Mark ficou tenso. Olhei para meus pais, depois para Lily, esperando que alguém começasse a rir e dissesse que era uma brincadeira. Mas não era. Meus pais sorriam, orgulhosos. E Lily, ela não parecia nem um pouco surpresa. Ela chorava de felicidade, abraçando Jake, que olhava para os meus pais de boca aberta. A casa. A casa dos meus pais. A casa cuja hipoteca eu vinha pagando nos últimos 5 anos, porque meus pais não podiam mais arcar com as parcelas depois que o papai teve a carga horária reduzida e a mamãe, por causa da artrite, teve que parar de trabalhar. Consegui colocar um sorriso no rosto, mas por dentro eu estava gritando. Nenhuma vez, nem uma única vez, eles mencionaram que iam dar a casa para Lily. Eles nem me pediram. E eu era quem estava pagando por ela. Tessa, você tá bem? Mark sussurrou. Tô ótima, respondi entre os dentes, ainda sorrindo, enquanto Lily e Jake iam até a frente para abraçar meus pais. Uma hora depois, eu já não aguentava mais. Encontrei Mark no bar. Podemos ir embora? Perguntei baixinho. Ele olhou para mim e assentiu. Vou pegar nossos casacos. Nos despedimos com as desculpas de sempre. Mark tinha uma reunião cedo, lamentávamos muito sair antes, o casamento estava lindo, parabéns de novo. E saímos antes que alguém pudesse insistir para ficarmos mais tempo. No segundo em que entrei no carro, comecei a chorar. Eu não acredito que eles fizeram isso. Solucei enquanto Mark ligava o motor. Estou pagando essa hipoteca há 5 anos e eles nem me falaram nada. Eu sei, Mark disse, com a voz séria. É inacreditável. E a Lily sabia. Você viu a cara dela? Ela não ficou nem um pouco surpresa. Limpando as lágrimas com raiva, eu resmunguei. Não é pelo dinheiro. Eu não me importo com dinheiro. Mas eles podiam pelo menos ter falado comigo antes. Enquanto dirigíamos para casa, minha mente não parava. As lembranças voltavam uma atrás da outra. Todas as vezes que meus pais mostraram favoritismo pela Lily. Lembrei do dia em que me formei na faculdade e eles me deram um cartão com $50.
2 anos depois, quando Lily se formou, eles compraram um carro para ela. Não era certo. Mark concordou. Lembrei do meu jantar de 21 anos, que meus pais não foram porque a Lily tinha um jogo de vôlei. Um jogo. Nem era um campeonato ou algo importante. Quanto mais eu falava, mais exemplos vinham à minha mente. Todas as vezes que Lily conseguia o que queria enquanto eu era esquecida ou ignorada. Como meus pais iam a todos os eventos dela, mas sempre tinham desculpas para não ir aos meus. Como viviam se gabando das conquistas da Lily, mas mal mencionavam as minhas. Quando chegamos em casa, eu estava exausta de tanto chorar e desabafar. Onde seus pais vão morar agora? Mark perguntou enquanto nos trocávamos para dormir. Se eles deram a casa para Lily e o Jake. Dei de ombros, vestindo meu pijama. Não faço ideia. Mas isso não é mais problema meu. Apaguei a luz e me virei na cama, tentando ignorar a dor no peito. Nos dias seguintes, fiz de tudo para não pensar no casamento, na casa, em nada disso. Trabalhei, voltei para casa e segui minha rotina. 3 semanas se passaram assim. Então, uma noite, meu telefone tocou. Era minha mãe. Contra o meu bom senso, atendi. Tessa, querida. Disse ela, como se nada tivesse acontecido. Vamos fazer um jantar em família neste fim de semana. Sua irmã e Jake voltaram da lua de mel, e adoraríamos que você e Mark viessem também. Eu queria dizer não. Queria desligar na cara dela. Mas uma parte de mim, provavelmente a parte estúpida e esperançosa, se perguntou se, talvez, eles fossem se desculpar. Talvez tivessem uma explicação. Tudo bem, respondi friamente. Estaremos lá. O sábado chegou rápido. Quando estacionamos na casa, vi o carro da Lily na garagem, ao lado do velho sedã dos meus pais. Caminhamos até a porta da frente. Hesitei antes de tocar a campainha. Era estranho não usar minha chave. Mas essa já não era mais a casa dos meus pais. Era da Lily. Jake. Minha mãe disse, toda sorridente. Tessa, Mark, entrem, entrem. Ela me abraçou como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse dado a casa que eu estava pagando sem nem ao menos falar comigo. Retribuí o abraço, mas de um jeito rígido. Meu pai estava na sala de estar com Jake, assistindo a um jogo. Ele se levantou quando entramos, cumprimentou Mark com um aperto de mão firme e me deu um abraço rápido. Onde está a Lily? Perguntei, percebendo que ela não estava ali. Ah, ela está trocando as cortinas da sala de jantar, mamãe respondeu casualmente. Está redecorando a semana toda. Meu sangue ferveu. Já fazia 3 semanas desde o casamento e Lily já estava mudando as coisas como se morasse ali há anos. Fomos até a sala de jantar e lá estava ela, minha irmã, em cima de uma escada, pendurando novas cortinas cor de creme no lugar das antigas, azuladas, que mamãe sempre teve. O jantar está pronto. Anunciou mamãe. Todos sentem-se. Nos sentamos. Fiquei entre Mark e papai, com mamãe e Lily na nossa frente e Jake na ponta da mesa. A comida parecia boa. O assado especial da mamãe, com todos os acompanhamentos. Mas eu não tinha fome. Os primeiros 10 minutos foram tomados por Lily e Jake contando cada detalhe da lua de mel no Havaí. Em detalhes exaustivos. Fui pegando a comida devagar, assentindo de vez em quando, enquanto Mark fazia perguntas educadas só para manter a conversa fluindo. Finalmente, quando Lily parou para respirar, mamãe pigarreou. Então, queríamos falar com você sobre uma coisa, Tessa, disse ela, com um tom meio sério. Eu olhei para ela, esperando. Como você sabe, demos a casa para Lily e o Jake. Presente de casamento, sim, eu percebi, respondi categoricamente. Mamãe continuou como se não tivesse notado o tom na minha voz. O problema é que eles são um casal jovem, começando a vida juntos. Eles precisam do próprio espaço. Fiquei em silêncio, esperando ela chegar ao ponto. Papai se mexeu desconfortavelmente na cadeira. O que sua mãe está tentando dizer, ele começou, é que nós não podemos continuar morando aqui com eles. Eles precisam de privacidade. Entendi, respondi, ainda sem saber exatamente para onde essa conversa estava indo. Então, para onde vocês estão planejando se mudar? Mamãe e papai trocaram um olhar. Lily, de repente, ficou muito concentrada no purê de batatas. Bem. Mamãe começou, hesitante. Pensamos muito sobre isso e decidimos que vamos nos mudar para sua casa de férias.
É do tamanho perfeito para nós e fica numa área tranquila. Larguei o garfo e a faca devagar na mesa. A casa de férias a qual eles estavam se referindo era uma pequena casa de campo que eu comprei com meu próprio dinheiro, antes mesmo de conhecer Mark. Economizei por anos para pagar por ela, trabalhando horas extras e finais de semana. Era o meu lugar especial. Um refúgio, onde eu ia para fugir da cidade. De vez em quando, eu deixava meus pais usarem quando queriam passar um fim de semana fora. Respirei fundo e olhei para eles. Deixa eu ver se entendi direito, falei, mantendo a voz calma. Vocês deram a casa de vocês, a casa cuja hipoteca eu estou pagando há 5 anos, para Lily, e agora acham que podem simplesmente se mudar para minha casa de férias? Sem nem me perguntar antes? Tessa. Papai franziu a testa. Seja razoável. Para onde mais deveríamos ir? Isso não é problema meu. Eu disse que vocês já tinham uma casa, continuei. Mas decidiram doá-la sem nem me consultar, mesmo sabendo que sou eu quem paga a hipoteca. E agora esperam que eu simplesmente entregue minha casa de férias para vocês? Não é como se você usasse tanto. Lily se meteu na conversa. Me virei para ela, sem mais esconder minha raiva. Você tá falando sério? Essa casa é minha. Eu comprei com meu dinheiro. Eu decido quem usa e quando usa. O rosto da mamãe ficou pálido. Você não pode estar dizendo que não. É exatamente isso que estou dizendo, respondi firme. Não. Vocês não vão se mudar para minha casa de férias. Nem agora, nem nunca. A mesa ficou em silêncio. Então, o rosto da mamãe se contorceu e ela começou a chorar. Como você pode fazer isso com a gente? Depois de tudo que fizemos por você. Nós somos seus pais. Sim, e como meus pais, vocês poderiam ter pensado em discutir isso comigo antes de dar uma casa que eu estava pagando. Ou antes de simplesmente decidirem que podiam tomar a minha propriedade para vocês. Você não tem o direito de nos recusar. Mamãe aumentou a voz. Nós não temos outro lugar para ir. Na verdade, vocês tinham, retruquei, cruzando os braços. A casa que eu paguei a hipoteca por 5 anos. Mas vocês decidiram dar para Lily. Então agora, isso é um problema de vocês. Lily bateu a mão na mesa com força. Meu Deus, você é tão cruel e gananciosa. Sempre teve ciúmes de mim porque mamãe e papai me amam mais. Sempre teve inveja do nosso relacionamento. Olhei para ela, chocada com sua explosão. Então, de repente, fiquei calma e disse. Se mamãe e papai te amam tanto e você os ama tanto assim, por que não deixa eles morarem aqui com você? Esta casa tem 4 quartos, tem espaço de sobra. A boca de Lily se fechou na hora. Ela desviou o olhar e fingiu que o prato era a coisa mais interessante do mundo. Esse não é o ponto. Murmurou. Jake e eu precisamos da nossa privacidade. E eu preciso da minha casa de férias, rebati. Parece que nós dois temos necessidades, não é? Meus pais começaram a falar ao mesmo tempo, me dizendo o quanto eu estava errada, o quanto eu era decepcionante, o quanto eu era egoísta. Mas eu já não estava mais ouvindo. Levantei, peguei minha bolsa e olhei para Mark. Acho que terminamos aqui. No dia seguinte, meu celular explodiu com mensagens e ligações dos meus pais e da Lily. Eu ignorei todas. Algumas mensagens me chamavam de egoísta, outras imploravam para que eu reconsiderasse. Algumas tentavam me culpar, jogando na minha cara tudo que eles supostamente tinham feito por mim ao longo dos anos. Mostrei algumas dessas mensagens para Mark, que balançou a cabeça, incrédulo. Acho que preciso bloqueá-los por um tempo. Não posso continuar lendo isso. Faça o que for melhor para você, Mark disse, beijando o topo da minha cabeça. Se cuida primeiro. Então foi o que eu fiz. Bloqueei os números deles e as redes sociais. Pelo menos por um tempo. Eu precisava de espaço para pensar, para processar tudo o que tinha acontecido. 2 semanas se passaram em um silêncio tranquilo. Sem ligações, sem mensagens, sem drama familiar. Mark e eu voltamos à nossa rotina normal, trabalho, casa, jantares ocasionais com amigos. Pelo menos dessa vez, eles não tentaram roubar minha propriedade de forma ilegal. Eu estava na minha mesa, revisando uma campanha de marketing, quando meu celular vibrou com uma notificação. Olhei para a tela e senti meu estômago revirar. Era um alerta do sistema de segurança da minha casa de férias. Detecção de movimento, porta da frente aberta. Abri o aplicativo na mesma hora.
Alguém tinha usado uma chave para destrancar a porta, mas não desativou o alarme. A empresa de segurança ligaria a qualquer momento para confirmar se aquela entrada era autorizada. E, como esperado, meu telefone tocou quase imediatamente. Senhorita Wilson, aqui é a segurança Safeguard. Detectamos uma entrada na sua propriedade na Pine Ridge Road. A senhora autorizou essa entrada? Não, de jeito nenhum, respondi, firme. Eu não estou lá, e ninguém tem permissão para estar. Por favor, enviem a polícia agora. 1 hora depois, meu celular tocou de novo. Dessa vez, era um número do departamento de polícia local. Senhorita Wilson? Aqui é o policial Reis. Estamos na sua propriedade na Pine Ridge Road. Encontramos 2 indivíduos aqui que dizem ser seus pais. Eles têm uma chave da casa, mas admitiram que não tinham permissão para entrar. Fechei os olhos e soltei um suspiro pesado. Era exatamente o que eu temia. Sim, são meus pais, confirmei. Mas eles definitivamente não têm permissão para estar na minha casa. Entendo. Como a senhora gostaria de proceder? Podemos removê-los da propriedade, mas como eles usaram uma chave e não forçaram a entrada, isso fica numa área um pouco cinzenta para uma acusação formal. Respirei fundo. Estou indo até aí. Meu marido e eu estamos a cerca de 1 hora de distância. A viagem foi tensa. Eu alternava entre raiva e incredulidade. Como eles puderam fazer isso? Depois de eu dizer um não bem claro, eles tentaram se mudar assim mesmo. Quem faz isso? Quando chegamos à minha casa de férias, vi uma viatura policial parada na garagem. 2 policiais estavam do lado de fora, e meus pais estavam sentados nos degraus da varanda, parecendo miseráveis. Ao lado deles, havia várias malas e caixas empilhadas. Assim que meu pai me viu, ele se levantou apressado. Tessa, graças a Deus você chegou. Diga a esses policiais que foi um mal-entendido. Saí do carro sem nem olhar para ele. Fui direto até os policiais. Obrigada por responderem tão rápido. Sim, esses são meus pais, mas eles não têm permissão para estar aqui. Um dos policiais assentiu. Senhora, a senhora gostaria de prestar queixa por invasão de propriedade? Minha mãe arregalou os olhos, chocada. Tessa, você não faria isso. Finalmente, me virei para encará-la. Vocês entraram na minha casa depois que eu disse não. O que achavam que ia acontecer? Mas nós não arrombamos. Meu pai protestou. Apenas usamos a chave que você nos deu. Foi aí que minha mãe surtou de vez. Isso é tudo culpa sua. Gritou de repente. Minha mãe se levantou de repente. Se você tivesse nos deixado ficar aqui, como planejamos, nada disso teria acontecido. Não estaríamos aqui sendo tratados como criminosos. Eu a encarei, chocado com aquela explosão. Minha culpa? Retruquei. Você deu uma casa que eu estava pagando sem me perguntar, depois tentou tomar minha propriedade sem permissão, e agora isso é culpa minha? Você é tão arrogante. Minha mãe continuou, ignorando completamente meu ponto. Tão irresponsável. Criamos você melhor que isso. Demos tudo para você. Mãe, chega, interrompi, minha voz baixa e firme. Você está se envergonhando. Ela abriu e fechou a boca, surpresa. Você e o papai tentaram invadir minha casa depois que eu disse um não bem claro, e agora está aqui, na frente de policiais, gritando comigo sobre como eu sou irresponsável? Dessa vez, pareceu que minhas palavras a atingiram. Sua boca se fechou abruptamente, mas seus olhos ainda estavam cheios de indignação. Suspirei e me virei para os policiais. Posso falar com vocês em particular? Nos afastamos dos meus pais e de Mark. Eu não quero prestar queixa, disse baixinho. Eles ainda são meus pais, mesmo estando completamente fora de controle agora. Mas eu não posso deixá-los ficar aqui também. O policial assentiu. Entendemos. Situações familiares podem ser complicadas. Podemos levá-los para a delegacia por algumas horas, dar um aviso sério sobre invasão de propriedade e depois soltá-los. Às vezes, algumas horas numa cela de detenção podem fazer alguém refletir um pouco. Pensei por um momento. Talvez isso fosse o choque de realidade que eles precisavam. Sim, por favor, façam isso. Voltei até onde meus pais estavam sentados. Os policiais vão levar vocês para a delegacia por algumas horas.
Eu não estou prestando queixa, mas quero que entendam o quão sério isso é. Vocês não podem simplesmente entrar na casa de alguém sem permissão, mesmo sendo da família. Os policiais colocaram meus pais na viatura e partiram. Enquanto isso, eu e Mark esperamos o chaveiro. Organizei para que os pertences deles fossem levados a um depósito próximo. Paguei por um mês e mandei os detalhes para Lily, já que ainda não tinha desbloqueado os números dos meus pais. O chaveiro chegou e trocou todas as fechaduras. Quando saímos, a casa estava segura de novo. No caminho para casa, eu me sentia esgotada, mas também, estranhamente aliviada. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha enfrentado a manipulação dos meus pais e me recusado a ser feita de boba. O que você acha que eles vão fazer agora? Mark perguntou, enquanto nos aproximávamos do nosso apartamento. Provavelmente vão correr chorando para Lily, respondi. Ela ficou com a casa. Ela pode lidar com isso agora. Mas eu não era ingênua. Eu sabia que isso não tinha acabado. Minha mãe sempre dava um jeito de me pintar como a vilã. E, como esperado, uma semana depois, abri o Facebook e vi uma longa postagem dramática dela. Ela já tinha reunido dezenas de curtidas e comentários. Os comentários estavam cheios de apoio de parentes e amigos da família. Hoje, aprendi o que é ser abandonado pelo próprio filho. Era assim que começava a postagem da minha mãe. Meu marido e eu, já em nossos anos dourados, fomos expulsos como se fossemos bichos indesejados. Nossa filha mais velha, Tessa, chamou a polícia para nos tirar de sua casa de férias como se fossemos criminosos. Agora, estamos sem ter para onde ir. A postagem continuava, convenientemente omitindo alguns detalhes importantes. Por exemplo, o fato de que eles deram a casa deles para Lily, sendo que eu estava pagando a hipoteca havia anos. Ou que eles tentaram invadir minha casa de férias mesmo depois de eu ter dito um não bem claro. Conforme eu rolava pelos comentários, lia coisas como que filha cruel, como pode ser tão ingrata, que falta de coração. Algo dentro de mim esticou até estalar. Já chega. Comecei a digitar minha própria resposta. Era hora das pessoas ouvirem toda a verdade. Eu sempre mantive os problemas da minha família em particular. Mas já que minha mãe escolheu tornar tudo público, sinto que preciso contar o meu lado da história. Aqui estão os fatos que foram convenientemente omitidos da postagem dela. Nos últimos 5 anos, eu paguei a hipoteca da casa dos meus pais, porque eles não conseguiam mais arcar com as parcelas devido a problemas de saúde e redução de trabalho. Fiz isso de coração, porque são minha família e precisavam de ajuda. 3 semanas atrás, no casamento da minha irmã Lily, que eu também ajudei a pagar, meus pais anunciaram que estavam dando a casa deles para ela como presente de casamento. Eles tomaram essa decisão sem me consultar e sem sequer me avisar. Quando finalmente falei com meus pais depois do casamento, eles me informaram que já tinham decidido se mudar para minha casa de férias. E, claro, não me perguntaram nada antes. Pelo que entendi, eles combinaram tudo com minha irmã antes do casamento. Lily ficaria com a casa deles. Eles ficariam com a minha casa de férias. Simples assim. Como se eu não tivesse nada a dizer sobre isso. Quando eu me recusei a deixá-los se mudar, eles tentaram de qualquer jeito. Usaram uma chave reserva, que eu tinha dado apenas para emergências, e acabaram acionando o sistema de segurança. É por isso que a polícia foi envolvida. Diferente do que minha mãe sugeriu no post dela, eu não mandei prendê-los. Só pedi para a polícia removê-los da minha casa porque, simplesmente, eles estavam invadindo. E mais, paguei um depósito para guardar os pertences deles, em vez de simplesmente deixá-los jogados na rua. Se meus pais realmente precisam de um lugar para ficar, talvez devam pedir para minha irmã, já que agora ela tem uma casa de 4 quartos, graças a eles, e a mim, porque eu paguei por isso. No final, adicionei um último parágrafo. Sempre fiz o meu melhor para ajudar minha família. Mas não vou ser aproveitada e muito menos ser tratada como vilã por simplesmente me recusar a desistir da minha propriedade depois de já ter pago pela deles. Família é uma via de mão dupla. Significa respeito mútuo. Não significa apenas pegar o que quer e se esconder atrás da palavra família. Cliquei em publicar antes de ter tempo de duvidar de mim mesma. Mark, que estava lendo por cima do meu ombro, sorriu e me mostrou um joinha. A resposta foi imediata. Os comentários começaram a chegar de primos, tios, tias e até de alguns amigos dos meus pais. Mas, dessa vez, ao contrário do post da minha mãe, os comentários eram de apoio. Eu não fazia ideia de que você estava pagando a hipoteca deles. Isso é muito injusto da parte deles.
espera, eles deram uma casa que você estava pagando? Eu deveria ter me sentido vingada, mas, na verdade, só me senti cansada. Toda essa situação era exaustiva. E expor tudo publicamente, mesmo que fosse só para me defender, não me fazia sentir melhor. 2 dias depois, minha prima Jéssica me ligou. Ei, só queria saber como você está. Então ela soltou uma bomba. Seus pais tentaram voltar para a casa deles, quero dizer, para a casa da Lily agora. Eu me ajeitei na cadeira. Sério? Sim. Mas ela não deixou eles entrarem. Jéssica continuou. Ela disse que a casa agora é dela e que não tem espaço para eles. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Eles estão morando num apartamento horrível agora, e sua mãe teve que voltar a trabalhar em tempo integral para pagar o aluguel. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Uma parte de mim achava que eles mereciam isso. Afinal, essa era a situação que eles mesmos criaram. Mas, ao mesmo tempo, outra parte de mim sentiu um aperto no peito. Eles ainda eram meus pais. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de terem me tratado de forma tão injusta. Depois que desliguei, contei tudo para Mark. Isso é só o karma fazendo o seu trabalho, ele comentou. É. Eu concordei. Mas, por algum motivo, não me senti tão satisfeita quanto achei que ficaria. Mark segurou minha mão e sorriu. Isso é porque você é uma boa pessoa, Tessa. Ao contrário de algumas pessoas que a gente poderia mencionar. Nas semanas seguintes, meus pais tentaram entrar em contato comigo várias vezes. Eu via os nomes deles no meu telefone. Mas simplesmente não conseguia atender. Eu não estava pronta. A dor ainda era muito recente. Uma noite, enquanto Mark e eu nos preparávamos para dormir, ele me perguntou. Você acha que algum dia vai perdoá-los? Pensei um pouco antes de responder. Talvez, um dia. Mas não por causa deles. Por mim. Carregar essa raiva não faz bem. Mark assentiu, mas depois perguntou. E a Lily? Suspirei. Isso é mais complicado. Ela sabia o que eles estavam planejando. Fez parte disso. Mas, no final, deixou eles na mão quando precisaram dela. Mark me puxou para perto. Pelo menos agora você sabe a verdade. Sem mais ilusões sobre quem realmente importa para eles. Ele estava certo. Por mais dolorosa que essa experiência tenha sido, pelo menos acabou com as falsas esperanças. Passei anos tentando ganhar a aprovação dos meus pais, tentando ser tão especial quanto a Lily era para eles. Agora eu sabia que isso nunca aconteceria. E, estranhamente, essa certeza me trouxe alívio. Na manhã seguinte, vi mais uma ligação da minha mãe. Dessa vez, deixei cair na caixa postal. Quando ouvi a mensagem, sua voz estava diferente. Menor. Mais fraca. Menos exigente. Asterisco Tessa, nós cometemos um erro. Um grande erro. Eu sei que você está magoada, e você tem todo o direito de estar. Mas, por favor, nos ligue de volta. Precisamos conversar. Asterisco. Fiquei segurando o telefone por alguns segundos. Então, apaguei a mensagem sem responder. Talvez, um dia, eu estivesse pronta para ouvir suas desculpas se era isso que estavam oferecendo. Talvez, um dia, eu estivesse pronta para tê-los de volta na minha vida, mas com novos limites, nos meus termos. Mas não hoje. Hoje, eu ainda estava aprendendo a me colocar em primeiro lugar. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Quanto à minha casa de férias, decidi colocá-la para alugar. A renda extra seria bem-vinda. E eu gostava da ideia de ver o lugar sendo usado e apreciado, em vez de ficar vazio. Como um lembrete de tudo o que aconteceu.